Imagine ser dono de quase metade de um mercado inteiro. Não 10%, não 20%. Mais de 40% de todos os celulares vendidos no planeta carregavam a sua marca. Esse era o tamanho da Nokia em meados dos anos 2000. Era a empresa mais valiosa da Europa, o orgulho de um país pequeno que tinha conquistado o mundo com tecnologia. E então, em menos de uma década, ela praticamente desapareceu da prateleira. Essa é a história de como a maior fabricante de celulares da Terra olhou para o futuro, viu o futuro chegando bem na sua direção e mesmo assim decidiu ficar exatamente onde estava. Mas para entender a queda, é preciso entender o tamanho do gigante. A Nokia não nasceu da tecnologia, ela nasceu da água. Em 1865, um engenheiro finlandês chamado Fredrik Idestam abriu uma fábrica de celulose às margens de um rio, no interior da Finlândia. O nome veio dali, da cidade de Nokia e do rio que movia as máquinas. Durante quase um século, a empresa fez de tudo, menos telefone. Papel, borracha, botas de borracha, cabos elétricos, pneus de bicicleta e até máscaras de gás para o exército. Só em 1967 os negócios se fundiram numa única corporação. A virada veio nos anos 90. A Nokia apostou pesado em telecomunicações quando quase ninguém acreditava que o celular seria de massa, e acertou em cheio. Os aparelhos da marca viraram lenda, baratos, simples, com bateria que durava dias e uma resistência quase cômica a quedas. O famoso modelo tijolinho e o seu toque de descagem entraram na cultura popular. No quarto trimestre de 2007, a participação da Nokia no mercado global de celulares bateu o recorde de mais de 40%. 4 em cada 10 telefones do mundo. Era um domínio que parecia eterno, e foi exatamente nesse mesmo ano, 2007, que o chão começou a tremer. Uma empresa de computadores chamada Apple lançou um aparelho sem teclado, com uma única tela enorme e sensível ao toque, controlada pelos dedos. O iPhone. Logo depois, o Google liberou o Android, um sistema operacional aberto que qualquer fabricante podia usar de graça. De repente, o celular deixou de ser um aparelho para ligar e mandar mensagens e virou um pequeno computador de bolso, definido pelo software e por uma palavra nova na boca de todo mundo: aplicativo. A Nokia tinha visto isso chegar. É esse o detalhe mais cruel da história. A empresa tinha protótipos de telas sensíveis ao toque e de internet móvel anos antes da Apple. Tinha engenheiros brilhantes e dinheiro de sobra. O que ela não tinha era vontade de abandonar aquilo que a deixou rica. O coração do problema atendia por um nome: Symbian. Era o sistema operacional dos celulares da Nokia, perfeito para os aparelhos da era anterior e desastroso para a era dos smartphones. Pesado, fragmentado, confuso de usar, ele era um pesadelo para quem tentava criar programas. E enquanto o iPhone e o Android cresciam atraindo milhares de desenvolvedores, o Symbian fazia exatamente o contrário, espantava todos eles. E aqui está o verdadeiro campo de batalha que a Nokia não enxergou. A guerra não era mais entre fabricantes de aparelhos, era entre ecossistemas. A Apple construiu um jardim fechado, mas irresistível, um sistema, uma loja, uma régua única para todo desenvolvedor. O Google fez o oposto, abriu o Android para o mundo inteiro. Os dois, cada um do seu jeito, viraram imãs de talento e de aplicativos. A Nokia, presa ao Symbian, tentou correr atrás com a sua própria loja, a Ovistory, lançada em 2009. Foi um desastre desde o primeiro dia. Usuários não conseguiam fazer login, desenvolvedores não conseguiam publicar, e a experiência travada afastou justamente quem deveria povoar as prateleiras digitais. Enquanto a loja da Apple virava uma economia inteira, a da Nokia mal saía do chão. Quando os engenheiros avisaram que o Symbian estava ficando para trás, a direção minimizou. Havia até uma alternativa promissora nascendo dentro de casa, um sistema moderno chamado Meego, mas a empresa hesitou, atrasou e nunca deu a ele a aposta total que ele merecia. A Nokia era grande demais, lucrativa demais e confiante demais para acreditar que um retângulo de vidro caro fosse ameaça real. O problema é que vender muitos celulares baratos não é a mesma coisa que dominar o mercado que realmente cresce, e o mercado que crescia, o que dava lucro de verdade, era o dos smartphones. Na segunda metade de 2008, pela primeira vez em muito tempo,
A participação de mercado da empresa havia começado a encolher e a sangria não parava. Foi quando entrou em cena um novo executivo-chefe, Stephen Elop, vindo justamente da Microsoft. No começo de 2011, vazou um documento que entraria para a história dos negócios. Num memorando interno aos funcionários, Elop comparou a situação da Nokia à de um homem em cima de uma plataforma de petróleo em chamas no meio do mar gelado. A escolha era saltar para a água desconhecida ou morrer queimado. A mensagem era clara: a empresa estava pegando fogo e fingia não sentir o calor. Dias depois veio a decisão que dividiria opiniões para sempre. Em vez de adotar o Android, que já dominava o mundo, ou de apostar tudo no meego, que recebia elogios da crítica, a Nokia se aliou à antiga casa de Elop, a Microsoft, e jogou suas fichas no Windows Phone. O sistema próprio foi sentenciado à morte. Poucos meses depois, a Nokia até lançou o aparelho com meego, o N9, elegante e aplaudido por jornalistas. Mas o próprio Elop deixou claro que não haveria continuação, fizesse ele sucesso ou não. A empresa matou seu projeto mais ousado antes mesmo de dar a ele uma chance justa. Foi um salto da plataforma em chamas direto para outra que mal pegava fogo. O Windows Phone nunca conquistou os consumidores nem os desenvolvedores, presos ao mesmo problema do ovo e da galinha, poucos usuários, logo poucos aplicativos, logo menos usuários ainda. As vendas despencaram, a confiança evaporou. E o que antes era a empresa mais valiosa da Europa, perdeu a maior parte do seu valor de mercado em poucos anos. O desfecho chegou rápido. Em setembro de 2013, a Nokia anunciou a venda da sua divisão de aparelhos e o licenciamento de patentes para a Microsoft. O negócio fechou no ano seguinte por cerca de 5 bilhões e 400 milhões de euros, o equivalente a aproximadamente 7 bilhões e 200 milhões de dólares. Uma fração do que a marca já valeu no auge. Cerca de 32 mil funcionários passaram a trabalhar para a Microsoft. E a aposta deu tão errado que nos anos seguintes, a Microsoft demitiu dezenas de milhares deles e basicamente apagou o nome Nokia dos celulares. A marca só sobreviveu porque, mais tarde, foi licenciada a uma empresa finlandesa menor, que voltou a estampar o nome lendário em aparelhos modestos, sombra do império que ele já foi. Então, o que essa história nos ensina? A Nokia não faliu por ser burra. Ela tinha os melhores engenheiros, recursos quase infinitos e até a tecnologia certa guardada nas gavetas. Quando você lidera o presente com folga, fica fácil confundir o seu sucesso com uma verdade permanente e tratar quem está mudando o jogo como um mero amador. O iPhone não venceu por vender mais aparelhos no começo. Venceu por mudar a pergunta, deixou de ser quem faz o melhor telefone e passou a ser quem oferece o melhor ecossistema. A Nokia respondeu a pergunta antiga com perfeição, enquanto o mundo inteiro já fazia outra. No fim, a empresa que começou fabricando papel à beira de um rio descobriu, do jeito mais caro possível, que nenhum império de tecnologia é grande o bastante para sobreviver ignorando a próxima onda.